pessoal, hoje vai fazer a questão 5 do nível B da prova de 2022 da fase 2 da Olimpíada Brasileira de Física para escolas públicas. Bom, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar dos pontos de fusão e de ebulição, em específico da água. A água, ela muda de estado dependendo dessa temperatura, certo? Quando a gente esfria a água, a gente passa pelo ponto de fusão e ela vira gelo. O ponto de fusão é na temperatura de 0 graus Celsius. Quando a gente vai esquentar essa água, ela vai se transformar em vapor. E o ponto de ebulição é bem definido em 100 graus Celsius. Entender essas temperaturas vai ser importante para resolver a questão. Outra coisa que a gente precisa lembrar é sobre a conservação de energia. A gente já falou sobre isso em outra questão. Então, quando a gente quiser fazer o sistema de conservação de calor no sistema, a gente precisa falar que o calor inicial mais o calor final tem que ser igual a zero. Porque a energia ela só se transforma, ela não se cria nem se destrói. Beleza, e a gente precisa lembrar como se calcula o calor sensível e o calor latente. O calor sensível está relacionado com a variação da temperatura, então a gente calcula ele como sendo a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Já o calor latente está relacionado com a mudança de estado, então a gente calcula ele pela massa vezes o calor latente do nosso material. Bom, tendo relembrado um pouquinho disso aqui, vamos partir para ler e resolver a questão. André encheu um balde grande com água e colocou todo o gelo que tinha no congelador dentro dele. Depois, encheu com água a maior panela que ela tinha e a colocou para esquentar no fogo. Com essas duas ações, ela teria amostras de água com temperaturas bem definidas, já que morava praticamente ao nível do mar. Letra A. Quais são os valores bem definidos de temperaturas que as porções de água no balde e na panela atingirão e o que Andréia deve observar nesses recipientes para que, sem termômetro, seja possível assegurar que tais temperaturas foram atingidas? Letra B. Andréia queria obter 20 litros de água a 20 graus Celsius, misturando porções das águas obtidas no balde e na panela. Ela usou a indicação de 2.000 mililitros do copo do liquidificador de sua casa, como unidade de volume, chamando-a de copo. Considerando que as águas do balde e da panela estão nas temperaturas desejadas, que a densidade da água é de 1 kg por litro e que o calor específico da água é igual a 1, quantos copos de água do balde e de água da panela Andrea deve colocar em uma banheira para conseguir a situação desejada? Não leve em consideração a participação térmica da banheira. Na letra A, ela pergunta pra gente como que a gente sabe se a água na panela e no balde estão em temperaturas bem definidas. O que a gente pode fazer para perceber isso? Bom, na panela, a gente pode perceber pelo ponto de ebulição. O que a gente percebe nesse ponto? É quando a água está fervendo. Então, quando ela estiver borbulhando, a gente pode definir que ela está no ponto de fusão. Então, ela vai estar a 100 graus Celsius. Já no balde, a gente precisa perceber se ainda tem uma quantidade considerável de gelo. Porque se o gelo não derreteu ainda, significa que ele está no ponto de fusão. Então, significa que a gente está em 0 graus Celsius. Então, é isso que a gente precisa analisar para saber se essas temperaturas estão bem definidas. Bom, vamos para a letra B, então. Na letra B, ele pergunta pra gente como que a gente conseguiria 20 litros de água com essas duas amostras para chegar em 20 graus Celsius. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma somatória da quantidade de calor que a gente teria do balde mais uma quantidade de calor que a gente teria da panela e igualar isso a zero, para a gente tentar encontrar a nossa massa. Bom, a gente sabe que a quantidade de calor sensível, que a gente tinha falado, é a massa, então vai ser a massa do balde, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Isso mais a massa da panela, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Tudo isso igual a zero. Bom, a massa é o que a gente quer encontrar, né? Então, a massa do balde vezes 1, que ele falou pra gente que o calor específico da água é 1, vezes a temperatura final que a gente quer obter é 20. E a temperatura inicial é 0, porque essa água no balde está na temperatura de fusão. Tudo isso mais a massa da panela vezes 1, que é o calor específico, vezes, de novo, a temperatura final que a gente quer é 20, menos a temperatura inicial vai ser 100, porque a água está na temperatura de ebulição da panela. Bom, vamos fazer aqui então. 20 menos 0 é 20. Então, isso aqui vai ser 20 vezes a massa do balde. Mais
20 menos 100 dá menos 80. Então, vai ficar menos 80 vezes a massa da panela. Tudo isso igual a zero. Se eu fizer o jogo de sinais, a gente vai encontrar que isso aqui é menos 80. E eu posso passar esse menos 80 para o outro lado da equação. Então, a gente vai ter que 20 vezes a massa do balde vai ser igual a 80 vezes a massa da panela. E a gente pode também passar esse 20 dividindo. Então, a massa do balde vai ser igual a 80 dividido por 20 vezes a massa da panela. 80 dividido por 20 dá 4. Então, a massa do balde é igual a 4 vezes a massa da panela. A massa que a gente quer total na verdade, a quantidade em litros que a gente quer total é 20 litros. Só que ele falou pra gente que a densidade da água é igual a 1 kg por litro. Então, beleza. Eu quero saber que a massa total seria equivalente a 20 litros, certo? Que seria equivalente a 20 quilos. Então, a massa total é igual a massa da panela mais a massa do balde. Só que eu sei que a massa do balde é igual a 4 vezes a massa da panela. Então, a massa total vai ser igual a massa da panela mais 4 vezes a massa da panela. A massa total é igual a 5 vezes a massa da panela. E a massa total é o quê? É o nosso 20, que vai ser igual a 25 mP. Então, a massa da minha panela vai ser igual a 20 dividido por 5, que vai ser igual a 4. Ou seja, vai ser igual a 4 litros. E eu posso só substituir aqui de novo. Então, a massa do balde vai ser igual a 4 vezes 4. Então, a massa do balde vai ser igual a 16 litros. Só que ele quer saber ainda quantos copos de cada a gente precisa. Ele fala que a gente tem um copo com 2.000 mililitros. O milho equivale a 10 elevado a menos 3. Então, na verdade, a gente tem um copo com 2 litros. Então, para achar o equivalente na panela e no balde, a gente vai só dividir. Então, a quantidade de copos da panela vai ser igual a 4 dividido por 2. Então, a gente vai precisar de 2 copos. Agora, do balde, a nossa quantidade vai ser 16 dividido por 2. Ou seja, a gente vai precisar de 8 copos. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Boa prova!